Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Universo da Costura. Caso você esteja assistindo aqui no YouTube, ou se você está no Facebook ou no Instagram, seja muito bem-vindo aí. Hoje pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas funcionalidades das máquinas de costura. Por que eu vou fazer esse vídeo pessoal? Porque eu notei que muitos que assistem o canal, às vezes são iniciantes realmente, que estão começando agora a costurar. Então essas pessoas eles têm dificuldades que talvez uma pessoa que já está costurando com um bom tempo não tem dificuldade. Por exemplo, às vezes não sabe mudar um ponto, às vezes não sabe tirar a bobina da caixa de bobina. Recebi um comentário e a pessoa falou: ah, mas você mostrou fazendo isso, mas você não mostrou retirando a bobina. Então é uma coisa que eu imaginei que a maioria das pessoas sabiam, né? Que é uma coisa básica, por assim dizer. Mas então por causa disso vou criar esse vídeo aqui e vou fazer uns outros vídeos referente a algumas coisas bem básicas mesmo de manutenção de máquina de costura ou até mesmo funcionamento delas. Porque querendo ou não, a manutenção envolve você saber mexer na máquina. Se você souber mexer na máquina, você vai conseguir assim preservar mais a sua máquina de costura, ok? Então vamos começar aqui, por exemplo, nessa máquina Brother. Vou falar alguns funcionamentos, mas esses funcionamentos, pessoal, eu quero que vocês tenham em mente que todas as máquinas, normalmente a maioria das máquinas, elas têm. A única diferença é que vai ter num lugar diferente. Não tem como mostrar em todas as máquinas, que infelizmente não tem um suporte para isso, não tenho todas as máquinas aqui para poder fazer isso. Mas conforme eu for pegando algumas máquinas aí para poder arrumar, e eu conseguir fazer isso, a pessoa autorizar eu fazer isso, aí eu acabo colocando aqui no canal. Mas caso não for possível, eu vou mostrando assim para vocês nessas máquinas aqui, ok? Então vamos lá pessoal, mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, dar uma força aí para nós, porque vocês não imaginam como ajuda quando vocês compartilham, quando você se inscreve, nos fortalece bastante, tá bom? E nos ajuda assim também a divulgar para mais pessoas. Então vamos lá pessoal, o que nós vamos fazer nessa máquina? Eu vou mostrar algumas funcionalidades básicas dessas máquinas de costura, ok? Vou mostrar para que serve cada coisinha nela, o que vocês têm que fazer, os cuidados que vocês precisam ter e assim por diante. Então vamos lá, se vocês notar, normalmente algumas máquinas de costura, esta máquina por exemplo, tem essas funções aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Temos essas funções. Como assim essas funções, Rodrigo? Como que funciona isso? Pessoal, se vocês repararem, isso é bom tanto para quem é costureira como quem quer se tornar mecânico, porque às vezes tem uma dificuldade. A máquina em si, no manual, ela já mostra isso, mas, por assim dizer, é muito difícil olharmos o manual, né? Ninguém, quando compra uma coisa, vai lá e vê o manual. Muito difícil alguém que abre o manual e lê ele completamente. No entanto, é algo que todos nós deveríamos fazer. Se vocês notarem, aqui nós temos as numerações, tá vendo? Ó? Número 1, número 2, número 3, número 4, em diante, ó, número 21, 22. E embaixo está o desenho que cada número desse vai fazer, tá vendo? Aqui é uma costura reta, aqui é um zigue-zague, aqui já é um pouco reto e faz um zigue-zague para a esquerda, aqui é um pouco reto, zigue-zague para a direita, aqui é um zigue-zague, mas um zigue-zague em pontos, cada pontinho desse é uma costura, aqui também já é diferente. Ou seja, se eu quiser fazer um zigue-zague na máquina de costura, o que eu vou fazer? Eu vou ver o número 3 e vou selecionar no seletor o número 3. Tá vendo que aqui no seletor temos os números? Número 1, número 2, número 3, número 4. Então eu vou selecionar o número 3. Então se vocês notar, ó, no momento que eu seleciono o número 3, ó, número 2, ele mexe aqui na barra da agulha, tá vendo? Ó? Número 1, ele vai mexendo, por quê? Aqui dentro, pessoal, dentro da máquina, eles têm como se fosse um mecanismo, ele tem um mecanismo de, como posso dizer o nome para vocês entenderem? É várias chapinhas, é literalmente várias chapinhas que faz essa costura de zigue-zague, que faz essa costura de bordado. Tem até máquina de costura, algumas mais antigas, que você consegue trocar o tipo de bordado. É aqui em cima, ó. Você retira o bordado. Acho que eu tenho aqui, depois eu vou mostrar para vocês num outro vídeo, né? Você retira a caixinha do bordado e depois você vai e coloca aqui
um outro tipo que você quiser. Então aqui dentro da máquina, toda máquina tem, mas a diferença é que essa máquina não troca, ela já está automática aqui, tá? E as máquinas automáticas também é a mesma coisa. Então vamos lá. Às vezes, até mesmo, pessoal, se acontecer assim na sua máquina de costura, Rodrigo, a minha máquina de costura, ela não está fazendo zigue-zague. Ela simplesmente, quando eu coloco no zigue-zague, ela não faz isso aqui, ó. Por exemplo, ó, no meu tá no zigue-zague. Zigue-zague não, tá no... agora tá no zigue-zague. Eu coloquei número 3. Se você reparar aqui, ó. Vamos olhar aqui a barra da agulha, tá vendo? A barra da agulha, olha o que ela vai fazer, ó. Ela vai pra direita, tá vendo? Aí, ó. Ela vai pra esquerda. Tá vendo? Então seria o zigue-zague. Vou imaginar que você coloca no zigue-zague na sua máquina, mas a sua máquina não faz o zigue-zague. Ela só fica assim, ó. Ó. Só fica no reto. Se ela, pessoal, ficar só apenas no reto, o que pode estar acontecendo? Provavelmente alguma peça, essa pecinha que eu falei para vocês lá em cima, está com um problema. Porque essa peça ela é feita meio que de nylon. Então com o tempo, se você não fizer a lubrificação dela, ela vai começar a rachar, começar a ter algumas ranhuras. Aí que acaba estragando. E você vai ter que trocar essas rodinhas que eu falei para vocês. Eu vou ver depois se eu mostro para vocês essas rodinhas que eu estou dizendo. Não é uma rodinha assim, é onde faz o formato dela, tá ok? O formato do bordado. Muito bem. Então vamos fazer um teste só para vocês verem. Eu quero mostrar para vocês na prática aí, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, a costura 2, que é a reta, tá? Eu vou só colocar a agulha aqui na máquina que eu tirei. Muito bem, pessoal. Então, vamos costurar aqui para vocês verem a costura que vai fazer. Coloquei a agulha ali já. Vou colocar aqui. Vamos costurar então. Muito bem. Ó, então se vocês ver, fez uma costura reta, certo? Aí, se vocês quiserem mudar o modo como ela faz, o bordado dela, nas máquinas de costura, vocês vão lá no seu seletor da sua máquina de costura. Aqui, ó, vamos escolher uma outra aqui, ó. Vamos escolher a 4. Você vem aqui, ó, no 4 ou no seletor da sua máquina e faz a costura. Muito bem. Aí nós vamos ver como ficou. Ó, tá vendo? Fez conforme o desenho que está aqui. Então esse aqui, pessoal, é basicamente, vocês vão notar que o máximo de volta que é possível dar, ó, tá no 1, tá vendo? Aí ele vai até o 14, tá vendo? O 14 volta pro 1 de novo. Então como que você vai utilizar as funções de baixo? Ou seja, do 15 em diante, tá vendo? Então lá no manual da sua máquina vai estar dizendo como você pode fazer. Nesse tipo de máquina, como que é, ó? Pra você ver, aqui em cima, na máquina, temos aqui, ó, 4, que é o tamanho do ponto, né? 3 menorzinho, 2 menorzinho, 1 tamanho do ponto, 0, ou seja, vai ficar batendo no mesmo lugar. E se vir aqui, ó, vai ter o SS. No SS é exatamente aqui, ó, tá vendo? SS. Então, mas aí você tem que ver
que alguns dos funcionamentos pode precisar de 2 agulhas, pode precisar conforme aí a sua máquina de costura, ok? Então, para poder funcionar esses aqui de baixo, vocês têm que fazer aquela alteração lá em cima, ok? Muito bem, esta é um dos funcionamentos que as máquinas de costura costumam ter. Uma outra coisa, pessoal, que nas máquinas de costura tem é aqui, ó. Rodrigo, o que é isso? Se vocês reparar, a própria máquina já fala, ó. Calma aí, vamos ver se dá o zoom, o foco. Tá vendo que aqui mostra onde está as agulhas, que é uma agulha, segunda agulha, terceira agulha. Então aqui ele vai mostrar o tamanho do zigue-zague. Então assim, quanto maior ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui que eu tô o zigue-zague. Quanto menor, vai ficar um zigue-zague menorzinho. A própria máquina já fala para você qual que é o funcionamento dele. E aqui é nada mais do que a pressão da linha na agulha. O tensionador dessa máquina é aqui. Aqui é onde que vai fazer aquele reverso. Tem máquinas que é aqui. Depende da máquina. Essa máquina é aqui. Tá ok? Você pode até ver que na própria máquina já fala, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver o desenho aqui, ó, do retrocesso, tá? Muito bem, pessoal, este é o vídeo de hoje, ensinando a vocês como que funciona o bordado da máquina de costura. Vamos falar sobre, como eu falei, alguns cuidados que vocês precisam ter. Vocês precisam ter o cuidado, pessoal, de utilizar a chapa da agulha correta, porque imagine que você vai utilizar um zigue-zague e você colocou a chapa da agulha aqui, ó, uma chapa da agulha que é só para costura reta, que é apenas um pontinho só. Se vocês reparar nessa máquina aqui de costura, o furo, ó, o furo é realmente pro zigue-zague. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o furo vem daqui e vai até lá. Se tiver só um pontinho aqui, como algumas chapas da agulha tem, e você querer costurar um zigue-zague na sua máquina de costura, não vai dar. Você vai estourar aí a sua agulha e a barra da agulha vai forçar, ok? Então, não faça isso, tomem cuidado. No próximo vídeo, pessoal, eu vou ensinar vocês como que vocês podem colocar a agulha na máquina de costura e a agulha correta, ok? Então, pessoal, espero que você tenha gostado. Isso aí é umas dicas básicas aí para quem está começando e iniciando na costura. Um forte abraço a todos, não esqueça de se inscrever no canal e até os próximos vídeos.